Podemos iniciar, doutora. Boa noite, pessoal. Então, é um prazer. Nós estamos aqui hoje para esse AMIB no ar, né? O tema é feito pelo Comitê de Sepse e Infecção, e o tema é o que há de novo em sepse e infecção. Então, vamos começar. Nós estamos aqui com um time de super craques em infecção, eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para todos nós. Eu apresento o professor André Japiaçu, do Rio de Janeiro, ele vai ser moderador junto comigo, ele é médico intensivista do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e doutor em ciências pela Fiocruz. Obrigado, Suzana, Felipe, Luciano, Tiago, todos parceiros. Suzana, professora livre-docente da Medicina Intensiva da Faculdade de Medicina, chefe de serviço CTI também do Hospital de Base São José do Rio Preto, São Paulo. Membro do Conselho Consultivo da AMIB e do Comitê Científico BRICNET. Então, vou deixar a Suzana começar apresentando, a gente vai alternar nas apresentações aqui, né, Suzana? E ter a alegria de ver nossos três colegas falando sobre temas tão legais. Eu tenho o prazer de convidar o primeiro palestrante, o doutor professor Luciano Azevedo, especialista em medicina intensiva, titulado pela MIBRE, livre-docente pela disciplina de emergências clínicas da USP e médico pesquisador e intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai começar nos falando sobre diagnóstico precoce na sepse. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigado, Suzy, pela apresentação. Obrigado ao Felipe, Tiago e André por termos essa oportunidade de discutir esse assunto tão importante. Eu vou compartilhar aqui. Por favor, me avisem se vocês estiverem ou não estiverem vendo a minha apresentação, tá? Estamos sim. Não, beleza. Então, eu vou tentar falar nos próximos 20 minutos sobre importância do diagnóstico precoce e o que é que tem de novo nesse cenário. Já vou adiantando para vocês que de novo, a gente não tem muita coisa, mas a gente tem perspectivas futuras interessantes que eu acho que talvez casem um pouco com a apresentação que o Felipe vai fazer sobre medicina de precisão. Talvez isso gere uma sinergia importante nesse assunto. Bom, não precisa mencionar para vocês a importância do problema, né? Então, falando rapidamente sobre a questão da sepse, se você pega o último dado que inclusive a gente está até precisando repetir, que é o dado do estudo SPREAD de 2014, publicado em 2017, é um problema extremamente prevalente, com alta mortalidade, e os pacientes que não morrem têm uma morbidade significativa em até 2 anos depois que eles vão de alta do hospital, de alta da UTI, por um episódio séptico. Então, fica muito claro como isso tem que ser uma prioridade do ponto de vista de saúde e por que as pessoas insistem tanto em priorizar a sepse do ponto de vista de agenda de pesquisa, porque de fato é um problema de importância significativa e associado com elevada morbimortalidade. E claro, se a gente pensa em realizar um tratamento adequado para o nosso paciente, isso aqui é o bundle, o pacote de tratamento da primeira hora da Surviving Sepsis Campaign, não há muita dúvida da importância de você realizar um diagnóstico precoce nesse contexto. Então, já se viu que quando se diagnostica precocemente o quadro de sepse e se inicia a terapêutica antimicrobiana precoce, isso se associa com desfechos favoráveis. O problema o diagnóstico de sepse é eminentemente clínico com suporte laboratorial. Nós não temos uma metodologia que seja capaz de nos dar o diagnóstico, seja laboratório, seja de imagem, né, seja molecular, de microbiologia, que seja capaz de nos dar, até o momento, esse diagnóstico
de forma rápida. Então, quando você se encontra à beira do leito, em frente a um paciente em deterioração clínica, você tem que considerar a possibilidade desse paciente estar com sepse e, a partir daí, começar o seu tratamento. O problema é que o tratamento, como os senhores estão vendo nesse slide que eu estou apresentando para vocês, é que, como nós dependemos dos resultados, por exemplo, da microbiologia e de outros resultados, nós claramente identificamos clinicamente a infecção e obtemos os espécimes para microbiologia. Mas a terapia antimicrobiana é uma terapia empírica até que a gente obtenha os resultados da microbiologia. Quando eles são positivos, que isso acontece em 40%, 50% dos casos, para que a gente possa orientar a antibiótico terapia a depender da sua apropriação ou inapropriação nesse momento, com descalonamento ou com escalonamento nesse contexto. Então, notem que o diagnóstico precoce é de suma importância para guiar a necessidade da antibiótico terapia no início do tratamento do paciente séptico. Infelizmente, quando a gente compara, por exemplo, com outras condições, frequentemente é mais difícil fazer o diagnóstico de sepse do que, por exemplo, fazer o diagnóstico do infarto, onde muito habitualmente o paciente tem uma dor no peito, o eletro supra, o marcador de necrose sobe. Na sepse, nós temos um conjunto de cenários onde, de fato, é muito fácil você diagnosticar a sepse, ela é muito provável, é possível, mas a gente tem uma série de cenários associados com incerteza, onde os pacientes não têm sinais clássicos de infecção, o laboratório não nos ajuda, nós não temos biomarcadores específicos adequados para a sepse, tudo isso nos faz ter uma dificuldade importante no diagnóstico. Pensando, por exemplo, numa ferramenta de triagem, o que sugere o Instituto Latino-Americano de Sepsis, dos quais muitos de nós aqui, palestrantes desse painel, somos membros da diretoria ou já tivemos alguma atividade dentro do ILAS. O ILAS sugere que o paciente seja triado baseado num cenário de disfunção orgânica ou critério de CIRS, customizado de acordo com o cenário do seu serviço de saúde. Então, lembrar que se eu uso dois critérios de resposta inflamatória para tentar identificar a infecção precocemente, eu aumento a sensibilidade, mas pego um monte de falso positivo. Paciente com quadro que não é sepse, é até um quadro infeccioso, mas não justifica receber antibiótico terapia endovenosa na primeira hora, etc, etc. Se, por outro lado, eu aumento a especificidade buscando na disfunção orgânica, eu posso demorar um pouco mais a fazer o diagnóstico de sepse e, consequentemente, atrasar um pouco a antibiótico terapia. Então, como não há uma ferramenta de diagnóstico adequada ou perfeita ou de triagem precoce ideal, o ILA sugere que você customize essa sua triagem do ponto de vista de ajuste do diagnóstico para cenários de maior sensibilidade ou de maior especificidade, a depender do seu contexto local, do seu cenário local, do seu pronto-socorro, do seu hospital em específico. E o diagnóstico precoce é importante também para tentar separar, digamos assim, o joio do trigo. Tem vários exemplos da literatura, eu trouxe até um mais antigo, sobre os chamados sepsis mímicos, que são condições que, à primeira vista, mimetizam o quadro clínico de sepse, mas que não tem um componente infeccioso associado. E se eu administro antibiótico para esses cenários, por exemplo, acidose lática por metformina, isquemia mesentérica aguda, síndrome de lise tumoral, tumor sólido, linfoma, linfoestiocitose hemofagocítica, insuficiência adrenal aguda, cetoacidose diabética, pancreatite aguda, ou seja, a lista é extensa de cenários inflamatórios que podem se associar com febre, com todos os sinais de resposta inflamatória, com acidose lática, mas não tem infecção associada frequentemente. E quando eu administro antibiótico para isso, eu dificulto o controle da minha resistência antimicrobiana, por exemplo, nesse contexto. Então, de fato, a terapia antimicrobiana é imprescindível quando a gente quer modificar a mortalidade dos pacientes com sepse. Mas o excesso de administração de antibiótico, principalmente quando eu tenho
uma sepse dentro dos diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a sepse possível, ou um paciente com um sepse mímico, pode ser prejudicial, e há estudos na literatura, inclusive estudos recentes, mostrando esta característica. Então, pensando como é que a gente pode aprimorar o diagnóstico precoce de sepse. Essa revisão é uma revisão bem interessante do Seminars of Respiratory and Critical Care Medicine de 2024, onde o Ricardo Ferrer e os outros autores estabelecem etapas onde você consegue melhorando a acurácia, digamos assim, dos seus testes diagnósticos a partir da junção de dados clínicos. Então, você poderia, por exemplo, não temos isso à beira do leito, mas se a gente pudesse analisar do ponto de vista de fator predisponente, genotipando, ou usando transcriptômica, ou usando proteômica, isso o Felipe vai falar com mais detalhe na apresentação dele, né? Ou ainda, ao invés de identificar no fator predisponente, identificar no cenário da infecção, por exemplo, os biomarcadores preditores de sepse, antes do indivíduo desenvolver o quadro séptico propriamente dito. Ou ainda, identificar o diagnóstico clínico de sepse através de biomarcadores de sepse precoce, ou os scores clínicos, ou os biomarcadores como a proteína C reativa e a procalcitonina, com todas as limitações que esses biomarcadores podem apresentar. Ou ainda, numa fase mais tardia, a gente poderia tentar identificar os biomarcadores de disfunção orgânica para esses pacientes. Lembrar então que quanto mais a gente tende a identificar mais tardiamente esse paciente, nós vamos diminuindo a probabilidade de sobrevida, porque nós atrasamos a terapêutica antimicrobiana, que hoje em dia é a pedra fundamental do tratamento desses pacientes. Então eu escolhi para ilustrar, se a gente for trazer, por exemplo, biomarcadores em sepse, eu passo os 20 minutos de apresentação rodando tabelas de biomarcadores que já foram estudados para o diagnóstico. Eu trouxe aqui 2 exemplos de biomarcadores. A procalcitonina, que sem sombra de dúvida é a mais estudada e tem algumas novidades recentes, talvez não tanto para diagnóstico, mas para orientação de tempo da terapia antimicrobiana, e a presepsina. E eu vou falar também mais para o final da apresentação sobre o diagnóstico sindrômico, o diagnóstico microbiológico rápido desses pacientes. Então, como a procalcitonina, como vocês sabem, produzida por vários órgãos depois de um estímulo pró-inflamatório bacteriano. A procalcitonina tem níveis elevados que sugerem infecção bacteriana, mas também tem uma dificuldade de separação de processos inflamatórios em relação a processos infecciosos. Ela tem um aumento rápido, aqui como os senhores estão vendo, em comparação, por exemplo, com a proteína C reativa. Em cerca de 12 horas ela já aumenta significativamente, e quando comparado à proteína C reativa e ao lactato, ela tem uma acurácia melhor. Não é uma acurácia perfeita, mas é uma acurácia melhor do que outros testes. Ela também é capaz de marcar o desfecho, então uma procalcitonina mais aumentada se associa com a gravidade da doença e consequentemente, com a mortalidade, mas quando avaliada pela literatura, se viu que a procalcitonina não tem benefício do ponto de vista de medicina baseada em evidência para diagnóstico precoce. Tá? Os estudos sugerem que a procalcitonina é benéfica, e esse é o guideline da Surviving Sepsis de 2021, e a procalcitonina vai ser reabordada no guideline que a gente está terminando de escrever de 2025, 2026, mas o guideline sugere o uso da procalcitonina para guiar a duração da antibiótico terapia. Quando você fala de biomarcador, o biomarcador pode ser usado para diagnóstico, pode ser usado para prognóstico e para avaliar a resposta terapêutica. Na prática, o melhor cenário de utilização da procalcitonina é para avaliar a resposta à terapêutica do paciente séptico. Essa é uma revisão recente de 2023 do Pedro Pova, onde ele sugere a utilização da procalcitonina para definir a duração da antibiótico terapia. Então, digamos que eu tenho um paciente com choque, sepse, etc.
você coleta, por exemplo, os níveis séricos de procalcitonina desse paciente no baseline. E depois de 3 a 5 dias de terapia antimicrobiana completa, você avalia a evolução clínica do paciente. Ele melhorou dos sinais laboratoriais e clínicos da infecção? Ele não tem nenhum foco de infecção persistente? Não tem nenhum foco com necessidade de controle, de foco de drenagem, por exemplo? O SOFA dele diminuiu 2 ou mais pontos? Se tudo isso a resposta é sim, você avalia a procalcitonina no 5º dia. Se a procalcitonina caiu mais de 80 a 90%, isso indica que esse paciente pode, em contexto de melhora clínica laboratorial e do SOFA, a antibiótico terapia desse paciente pode ser suspensa nesse cenário. O estudo mais recente que avaliou a procalcitonina é o estudo ADAPT, que comparou a Procal com a proteína C reativa em termos de duração da antibiótico terapia e viu que a procalcitonina teve um benefício discreto, reduziu o tempo de antimicrobiana em 1 dia em pacientes com sepse, de 10 para 9 dias com a utilização da procalcitonina. E a PCR, que é o que a gente tem mais disponível na nossa prática, não foi benéfica para reduzir a duração da terapia antimicrobiana nesse estudo. Então, a discussão da procalcitonina é de um marcador, não para o diagnóstico de sepse, mas para um marcador para avaliar a resposta terapêutica. 5 dias de tratamento, queda da procalcitonina em relação ao basal acima de 80% a 90%, associado à melhora clínica, laboratorial e do SOFA do doente, te autoriza a fazer um curso mais curto de antibiótico terapia para esse paciente. E eu trouxe um outro biomarcador aqui, que está sendo muito falado, mas ainda carece de validação mais específica, que é a presepsina. Por isso que eu coloquei, é mais um biomarcador ou é o escolhido, é o the one, né? Aquele biomarcador que vai resolver a nossa vida. A presepsina, se você olhar a sua cinética, digamos assim, ela é o CD14, o componente aqui do complexo lipopolissaccáride e proteína de ligação do lipopolissaccáride, que é por onde ocorre a ativação celular na sepse. E nesse processo, o CD14 é liberado e ele sofre proteólise por enzimas proteolíticas, né, no meio extracelular, e esse complexo CD14 solúvel é liberado e ele aumenta significativamente nos pacientes com infecção bacteriana. Então, algumas características da presepsina, ela tem uma elevação, que é o CD14 solúvel, né, o SCD14, uma elevação rápida depois do início da infecção, com um pico de 2 horas e uma meia-vida de 4 a 5 horas. Tem sido discutida para distinguir a sepse de inflamação não infecciosa, tá? E a acurácia, ela é discutível interestudos, digamos assim, né? Então, alguns estudos sugerem que associado com a procalcitonina e com a proteína C reativa, você deveria melhorar significativamente a acurácia do diagnóstico da sepse com a presepsina. Mas ainda falta uma validação mais clara. Então, por exemplo, esse é um estudo interessante, um estudo grego, mostrando um aumento da presepsina significativo nos pacientes com sepse em relação àqueles pacientes sem sepse. O cutoff que ele estabeleceu para uma sensibilidade de 80% é um cutoff de 350 picogramas por ml, com uma área undercurve, nesse estudo aqui, não muito relevante, 0,67, mas em outros estudos a presepsina já chegou a 0,75, 0,80 de área undercurve, ou seja, com acurácia razoável próxima da procalcitonina. Ainda não é o marcador perfeito, tá? Do ponto de vista de diagnóstico. Eu acho que talvez o marcador mais adequado do ponto de vista de diagnóstico ou os marcadores venham da medicina de precisão, da discussão que o Felipe vai ter com vocês daqui a 2 aulas. Do ponto de vista de biomarcador típico, que
tem sido avaliado em todos os pacientes com sepsis de maneira indiscriminada, o mesmo biomarcador para todos, a gente ainda não tem, de fato, um marcador adequado para essa condição. E aí a gente chega para tentar fazer o diagnóstico precoce no diagnóstico sindrômico. Então, nós temos painéis moleculares para avaliar esses pacientes do ponto de vista de diagnóstico, principalmente quando eles têm culturas de sangue, né, positivas, então, ou outras culturas positivas. Esses painéis são capazes de identificar rapidamente o patógeno, né, com uma série de, por exemplo, com cerca de 1 hora para obter os resultados, com uma série. Isso aqui é o exemplo de um painel de identificação de hemoculturas para identificar bactérias gram-positivas, gram-negativas, leveduras e alguns genes de resistência, mas ainda faltam estudos que demonstrem claramente o impacto desses painéis de identificação, por exemplo, em relação ao custo-benefício em estudos grandes, estudos randomizados. Essa aqui é a última meta-análise que a gente tem sobre o tema, publicada há 15 dias atrás, pelos meus colegas lá da UTI do Sírio-Libanês, e os amigos, eles avaliaram 5 grandes estudos sobre painéis moleculares para diagnóstico de pacientes com pneumonia, não viram impacto em mortalidade, como os senhores estão vendo aqui, porém, viram impacto em adequação da terapia antimicrobiana, tá? É mais adequado com o painel, e é mais adequado também do ponto de vista de efetividade da terapia antimicrobiana. Então, alguns dados promissores relacionados a esses painéis moleculares para diagnóstico precoce de pneumonia, porém ainda carecem de validação em estudos maiores e de uma adequada análise de custo-benefício dessa estratégia. Então, para finalizar a minha discussão, então a gente pode dizer que o sepsis é um problema substancial de saúde pública com elevada morbimortalidade. A gente não tem um biomarcador para identificação e monitorização do tratamento, talvez a procalcitonina para monitorização do tratamento. A microbiologia convencional, ela não nos permite um uso assertivo da antibiótico terapia. A procalcitonina tem sido recomendada nos guidelines como uma ferramenta para stewardship do antimicrobiano, para um gerenciamento mais adequado. E as ferramentas de PCR multiplex, certamente elas melhoram a velocidade de detecção. Se elas têm impacto em desfechos duros do paciente, ainda é algo a se esclarecer em estudos posteriores. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e quando a gente terminar, a gente abre para perguntas, tá bom? Obrigado. Obrigado, Luciano. Eu queria pedir para o pessoal que está aqui assistindo, preparem suas perguntas, podem botar no chat, a gente vai fazer elas no final, vai deixar eles três falarem a princípio, tá? Antes das perguntas. Bom, agora eu vou chamar o Tiago Lisboa. O Tiago está aí, né? Médico intensivista, executivo da CCH, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pós-graduação de Ciências Pneumológicas da Federal do Rio Grande do Sul e coordenador da UTI do Hospital Mãe de Deus, lá de Porto Alegre. A gente vai ter aqui a alegria de assisti-lo para a otimização de tratamentos antimicrobianos. Vamos lá, Tiago. Obrigado, André. Obrigado, Suzy, Luciano, Felipe, por dar essa oportunidade aí da gente discutir esses temas tão importantes aí sobre sepsis e infecção com todos vocês. Bom, a ideia é falar um pouquinho sobre a otimização do tratamento antimicrobiano, especialmente dentro dessa ideia, dessa proposta, né, de discussão, de falar um pouco sobre o que é de novo, né? Então, eu vou tentar contextualizar um pouquinho no início para vocês alguns conceitos mais importantes e depois tentar mostrar algumas poucas novidades aí que a gente tem em relação a estudos e depois discutir um pouco qual é o panorama futuro aí que a gente imagina que virá.
Então, classicamente, quando se falava em terapia antimicrobiana otimizada, né, a gente avançava um pouco da ideia de um tratamento apropriado, que era aquele que levava em consideração os aspectos microbiológicos de resistência, sensibilidade, etc., né? Até a ideia de tratamento adequado e depois, então, um tratamento otimizado, que seria aquele que leva em consideração os aspectos de farmacocinética e farmacodinâmica das drogas utilizadas para tratar esses doentes, em especial pelas alterações que acontecem no doente crítico e que modificam o comportamento dessas drogas nesses cenários. Mas a gente tem algum um movimento assim na literatura no sentido de mudar um pouquinho essa ideia de otimização, porque basicamente ela não, primeiro, ela não tem um impacto significativo em desfechos na população em geral, né? Então é tentar limitar um pouco o cenário onde essa otimização vai ter sentido, né? E aí a gente tem essa publicação desse ano mesmo do Intensive Care Medicine, onde se propõe, né, então, que a otimização do tratamento antibiótico, ela significa a dose correta com a administração numa taxa, né, de administração correta, com intervalo de doses corretos, que assegurem uma exposição antibiótica ótima dada uma determinada sensibilidade de um patógeno naquele sítio da infecção, com o objetivo de maximizar a eficácia, né, o efeito farmacológico desejado desse antimicrobiano, que é a erradicação do patógeno, né? Em geral, a maioria dos estudos vão ser em relação a antibacterianos, então por isso essa limitação. Mas, ao mesmo tempo, se buscando a minimizar a toxicidade e minimizar o desenvolvimento de resistência. Então, hoje, muitas vezes, quando a gente vai discutir otimização de dose de antimicrobianos, né, a gente coloca isso dentro do escopo do stewardship, né, do tailoring, né, do tratamento no cenário do doente crítico. Isso evita algumas questões em relação à implementação, que a gente vai tentar discutir um pouco mais adiante, mas a gente antecipa. Então, por que isso é importante, né? Bom, dentro do modelo das doenças infecciosas, a gente tem basicamente uma interação entre um hospedeiro, um patógeno, né? E quando a gente tenta tratar esse paciente, a gente administra àquele hospedeiro uma determinada droga. A grande diferença do ponto de vista de PK/PD aqui é que a gente administra a droga para um organismo buscando a sua eficácia farmacológica em outro, né? Quem recebe a droga é o hospedeiro, mas a gente quer matar o patógeno, né? Então, isso faz com que, dentro da complexidade da farmacocinética e da farmacodinâmica das drogas, a gente tenha que levar em consideração um outro elemento que tem a ver com o patógeno, né? Primeiro, como a droga chega até o patógeno. Segundo, como essa droga atua nesse patógeno, né? Então, além dos parâmetros farmacocinéticos tradicionais, né, que valem para os antipertensivos, para os hipnóticos, para os analgésicos, né, que são o volume de distribuição, o clearance, a penetração tecidual, a gente tem que considerar aqui um outro parâmetro, que é a concentração inibitória mínima do patógeno. E é da interação entre todas essas grandezas, né, que a gente vai decidir a melhor dose para aquele paciente, para aquele patógeno, né? E é claro que isso, quando a gente pensa na realidade à beira do leito, isso pode parecer um pouco utópico, um pouco fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então a gente vai tentar discutir aqui um pouquinho o que a gente tem de estudos, né, que tentam abordar então esses aspectos. Então, do ponto de vista formal, do ponto de vista teórico, né, de conceitos, né, o que a gente tem com antibiótico é que, após uma dose administrada, existe um pico de concentração e, em função do volume de distribuição e do clearance que essa droga vai ter, ela vai diminuindo a sua concentração ao longo do tempo, até que ela desapareça, a menos que você administre uma nova dose, né, e para que, então, ela possa permanecer em um nível de concentração mais elevado.
Em relação aos antibióticos, né, existem alguns antibióticos que vão atuar em função da concentração máxima que eles conseguem atingir, outros vão atuar em função do tempo que eles se mantêm acima da concentração inibitória mínima do patógeno, e outros por, por uma integração entre essas duas variáveis, que vai ser a área abaixo da curva que se mantém acima da concentração inibitória mínima, né? E isso derivado de estudos de farmacocinética que foram feitos quando se definiu que dose que ia se utilizar de cada uma das drogas. Só que esse modelo teórico, a gente já tem bem documentado que ele não se comporta de uma maneira homogênea, de uma maneira previsível na população de pacientes críticos, né? Por exemplo, a gente tem uma série de aspectos que contribuem para a variabilidade do PK/PD das drogas em relação ao doente crítico, que envolvem aspectos do paciente, né? Então, o aumento de clearance de creatinina, especialmente nas fases iniciais desse paciente com sepse, o aumento do volume de distribuição em pacientes obesos de drogas lipofílicas, o aumento do volume de distribuição na fase de ressuscitação do choque séptico para drogas hidrofílicas, aspectos relacionados a terapias de substituição e de suporte orgânico que esse paciente vai receber dentro das unidades de terapia intensiva, né? Diálise contínua, ECMO, outros dispositivos externos de suporte orgânico cardíaco circulatório, né? Outras medicações que esse paciente vai estar utilizando que podem alterar a ligação proteica de uma série de drogas e, claro, os aspectos relacionados aos patógenos. E por que isso é diferente no paciente crítico? O patógeno não é o mesmo? A gente sabe que não. A gente sabe, né, isso derivado de diversos estudos epidemiológicos, que o padrão de resistência dentro dos ambientes de cuidado intensivo ele, em geral, é um cenário bem pior do que em outras realidades. Então, a gente tem aumento, né, altos níveis de concentração inibitória mínima com patógenos extremamente resistentes. Então, isso forma quase que uma tempestade perfeita, né, em que a gente tem alterações fisiopatológicas associadas à sepse, que a gente não vai ficar reforçando aqui, já foi discutido, né, em muitos outros cenários, e não é exatamente algo novo, né, mas que vão convergir, de certa maneira, do ponto de vista de resposta fisiopatológica, elas vão convergir para um cenário em que a concentração dos antimicrobianos, em geral, ela vai estar menor do que aquela prevista ou do que aquela desejada para que a gente possa ter efetividade esperada para aquelas drogas que a gente está administrando nesses pacientes, né? Os dispositivos externos de suporte orgânico que o paciente vai receber, eles podem contribuir ainda mais para que isso aconteça, né? E então, sugerindo que a nossa capacidade de predição das concentrações dos antimicrobianos, ela é, na melhor das hipóteses, pobre. E isso acaba sendo importante num cenário em que a gente tem um doente com um quadro de inflamação, um quadro inflamatório sistêmico, né, com uma infecção grave, com uma diminuição da concentração dos antimicrobianos, que vai levar a uma redução da exposição daquela população de patógenos àquele antimicrobiano, né, e isso vai contribuir, primeiro, para a falha terapêutica e, segundo, eventualmente, para a seleção de organismos resistentes, porque a gente acaba fazendo um modelo experimental, né, de emergência, de indução e emergência de resistência, expondo aquela população de patógenos a concentrações subletais dos antimicrobianos que a gente está utilizando, né, ou concentrações abaixo da esperada para aquele cenário. Então, a terapia ótima, resumidamente, seria a droga certa, na dose certa, com a duração certa, no momento certo. Essa seria a ideia de otimização. A gente não consegue fazer isso, e como eu falei para vocês, a gente tem já dados bem robustos na literatura mostrando que a nossa capacidade de obter concentrações adequadas ela é muito baixa, né? Isso aqui são dados do estudo DALI, né? Um estudo da década passada, né? Nos últimos 10 anos a gente aprendeu bastante sobre isso, né? Mostrando que não obter a concentração adequada pelo tempo necessário de beta-lactâmicos é um fator que contribui para desfecho desfavorável dos pacientes, tanto quanto os scores de gravidade que a gente pode avaliar. Mas o estudo desse cenário, por muitas vezes, ele se concentra muito nos beta-lactâmicos e a gente esquece que tem um amplo corpo de literatura
que avalia essas questões em relação a outros fármacos também. Aqui um exemplo, né, em relação à linezolida, que é uma droga lipofílica e que em pacientes obesos ela é um problema particular, porque ela está em pacientes obesos, a gente tem uma diminuição importante da concentração pelo volume de distribuição aumentado dessa droga, o que faz com que a nossa probabilidade de atingir o nosso alvo de concentração terapêutica ele diminua bastante em função do peso desse paciente. E com isso, se a gente estiver trabalhando com patógenos que estejam ali muito próximos do limite da concentração inibitória mínima para definir sensibilidade ou resistência, a gente pode acabar tendo uma falha terapêutica durante esse tratamento, né? Isso vale também para antifúngicos, né? A gente tem também dados do estudo DALI, por exemplo, avaliando a nidolafungina, caspofungina e fluconazol e mostrando que, por exemplo, né, em relação aos azólicos, a gente tem uma diferença bastante importante no sentido de não obter os níveis desejados, os níveis esperados de concentração dessa droga no cenário dos pacientes críticos, usando as doses padrão recomendadas. Então, sugerindo que a gente talvez devesse buscar alguma outra maneira de dosar isso. Mas isso não é exatamente novo, né? Como eu mostrei, são estudos todos da última década, né? E aí isso gera algumas recomendações, por exemplo, de que para aminoglicosídeos, vancomicina e colistina, usar doses altas inicialmente, doses de carga, quando for usar, por exemplo, vancomicina em infusão contínua, nos ajudam a obter essa concentração de uma maneira melhor, especialmente para antibióticos hidrofílicos, né? E quando a gente fala de beta-lactâmico, essas concentrações subterapêuticas que a gente percebe, elas podem de alguma maneira ser revertidas se a gente utilizar a dose de carga e se eventualmente a gente utilizar algumas estratégias de infusão dessas drogas, desses beta-lactâmicos, que se baseiem em infusão estendida ou mesmo em infusão contínua de antimicrobianos. E que isso seria especialmente relevante num cenário de alta prevalência de multiresistência. Isso já vem sendo recomendado na literatura, isso é uma revisão de 2017, né, que sugere alguns alvos de PKPD e que fariam parte da estratégia de otimização para aminoglicosídeos, para carbapenêmico, para cefalosporinas, quinolonas, vancomicina, linezolida, enfim. E todas elas avaliadas no contexto do paciente grave, do paciente crítico, porque no paciente com uma doença não crítica, isso aparentemente não é tão relevante para modificar o desfecho. Mas isso não parece ter resolvido os problemas em relação ao beta-lactâmico. E com isso a gente tem o que talvez seja o mais recente que a gente tem, que é um estudo publicado no ano passado, que é o estudo BLING-3, que é um estudo que foi conduzido em 104 UTIs, um estudo multicêntrico liderado pelo grupo da ANSICS, né, que incluiu aí quase 7.000 pacientes, né, para avaliar, então, uma estratégia de infusão intermitente, uma estratégia de infusão tradicional, né, ou standard of care para infusão de beta-lactâmicos, que é a infusão intermitente em meia hora, versus uma infusão contínua de beta-lactâmicos. Esse estudo, no seu desfecho primário, ele não encontrou uma diferença estatisticamente significativa, né, embora a odds ratio tenha ficado em 0,91, né, o intervalo de confiança ali ficou entre 0,8 e 1,01, com o valor de P de 0,08. Então, desde um ponto de vista frequentista, esse estudo ele foi, na análise do desfecho primário, foi negativo, né? Ou foi neutro, né? Negativo não, ele foi neutro. Mas uma análise ajustada e que já estava prevista a priori, encontrou uma significância estatística com 0,89 de odds ratio. E a partir daí, então, sugerindo que dose de carga associada a uma infusão contínua de beta-lactâmico talvez fosse uma melhor estratégia de otimização para a infusão dessas drogas, né? Na análise de sensibilidade desse mesmo estudo, né, não se percebeu nenhuma inconsistência no resultado, né? Aparentemente existe, de fato, um sinal direcionando para um favorecimento da infusão contínua em comparação à infusão intermitente, mas no mesmo número da revista veio também uma meta-análise, revisão sistemática, que, claro, utilizou esses dados, porque é do mesmo grupo, e que ampliou o universo, né, de intervenção para infusão contínua e infusão estendida, ou seja, infusão em 3 a 4 horas desses beta-lactâmicos. E nessa meta-análise, então, que foi prevista para fazer uma análise bayesiana, o que se encontrou foi que
existia uma probabilidade superior a 99% de haver um benefício associado a essas estratégias de infusão estendida e infusão contínua, em comparação com a infusão intermitente. Então, a otimização do tratamento com beta-lactâmicos, utilizando infusão contínua e infusão estendida, parece estar associado com melhores desfechos. Mortalidade de 90 dias foi o desfecho primário, então, dessa meta-análise. Isso resolve tudo, né? Não, porque a gente ainda tem alguns gaps. Por exemplo, a gravidade dos doentes colocados nesse estudo eram doentes críticos, mas doentes com uma gravidade bastante heterogênea. Então, talvez não havia uma análise de subgrupo de pacientes mais graves e menos graves de comparação, né, para ver se esse efeito existe, porque as alterações fisiopatológicas do doente mais grave elas são mais importantes e, pelo menos do ponto de vista teórico, elas seriam as mais críticas e onde poderia haver o melhor benefício. Né? Não existe dado microbiológico reportado nesses estudos, com isso a gente não sabe quais são as MICs, e talvez, se a gente estratificasse e olhasse só para as MICs mais elevadas, esse tipo de intervenção teria um efeito maior do que uma população em geral. Quando a MIC é baixa, tanto faz você usar intermitente ou usar contínuo, porque mesmo a subconcentração que você atinge, ela pode ser suficiente, porque a MIC é muito baixa. Né? E isso sempre é uma relação entre duas grandezas. Além disso, o grande objetivo de se utilizar a infusão estendida ou infusão contínua é obter um nível terapêutico melhor. Mas se a gente não mede o nível terapêutico no estudo, a gente fica sem entender se de fato a gente obteve aquele resultado que a gente esperava. É claro que a gente vai olhar o desfecho clínico lá adiante, mas a gente não sabe se de fato otimizar melhorou os níveis terapêuticos da droga ou não. Né? Os beta-lactâmicos não são todos iguais e talvez o efeito não seja o mesmo para todas as populações. Então, a gente tem, por exemplo, um estudo em pediatria, né, uma meta-análise e revisão sistemática de infusão prolongada de beta-lactâmico em criança, onde parece não haver esse benefício tão claro. Então, diferentes populações talvez tenham comportamentos um pouco diferentes. E um outro aspecto que é relevante é como é que a gente lida com algumas questões de implementação. Né? Será que é só ler o artigo agora e implementar? Então, cheguei lá na UTI, vou diluir o meropenem e vou deixar para correr em 24 horas. Né? Então, assim, existem questões relacionadas à estabilidade limitada das moléculas, especialmente a temperatura ambiente. E o que é temperatura ambiente? E a gente está falando de Brasil. Temperatura ambiente no Brasil pode variar de 15 a 30, né? E nesse cenário, a estabilidade dessa molécula ela vai se comportar de maneira diferente. A gente precisa ter, então, farmácia clínica nos dando respaldo em relação a essas intervenções, né? A segurança dessas intervenções, questões de incompatibilidade e de uso de vias de droga EV, então deixar uma via exclusiva para isso num doente que precisa de 4, 5, 6 drogas, né, endovenosas contínuas, isso pode ser um problema. Mesmo questões mais básicas, como disponibilidade de bomba de infusão, né, isso pode ser um problema em alguns cenários, especialmente na heterogeneidade que a gente tem no nosso Brasil. Né? E aí tem vários estudos publicados aí pós a publicação do Bling, né, que tentam abordar exatamente essas questões, disponibilidade de linha, compatibilidade entre várias drogas, estabilidade das drogas, questões em relação à toxicidade. Tá bem, a gente vai ter níveis mais altos, mas a gente não mediu o nível terapêutico, então daqui a pouco a gente não está mais próximo do limiar tóxico, será que a gente não está estreitando demais a janela terapêutica da droga? Né? E o risco de falha clínica, porque ao não medir, talvez a gente possa eventualmente até ter um efeito paradoxal, um efeito inverso àquele efeito desejado. Né? E, apesar da gente ter um estudo com intervenção em beta-lactâmico, a gente continua verificando que outras classes de medicações e de antimicrobianos seguem com problemas do ponto de vista de concentração. Então, aqui, um estudo publicado esse ano no Intensive Care Medicine, discutindo se as doses atuais de antifúngicos são suficientes para pacientes críticos, né? E sugerindo que não, que as doses sistematicamente, os antifúngicos, elas são mais baixas. A mesma coisa que o estudo há 10 anos atrás estava mostrando, continua mostrando agora, que a gente não avançou nesse sentido. E aqui uma outra discussão bastante interessante, né, que fala de uma droga específica, fala da linezolida, né, sugerindo que deveria se fazer infusão contínua de linezolida e que isso deveria ser o novo standard of care.
E ao se fazer infusão contínua de linezolida, você deveria monitorar nível sérico da linezolida. E aí eu sempre lembro das discussões que se fazem em relação a vanco, né? Se diz que a vanco é ruim porque tem que monitorar nível sérico, né? E aí eu sou do contra que eu digo, não, a vanco é boa porque a gente pode monitorar nível sérico, né? E aí quando a gente tem um cenário que se modifica a partir de um competidor dessa droga, em que a gente se dá conta que, de fato, a gente deveria estar medindo também nível sérico, né? Talvez aquela resistência a fazer a vancocinemia, ela desapareça. Então, o que é o futuro, né? Em últimos 2 ou 3 slides. Como o Felipe vai falar em medicina personalizada, aqui a gente também tem um tratamento que seria personalizado. Se a gente pudesse medir nível sérico das drogas no doente, a gente daria a dose específica para aquele doente a partir de uma série de estratégias de modelos de PKPD, com simulação de Monte Carlo, né? E a partir de duas ou três dosagens aí de nível sérico, a gente poder construir toda a curva desse doente, e com isso obter a dose necessária para aquele doente específico para atingir a concentração objetivada e a partir daí poder inferir melhor qual vai ser a ação que ela vai ter numa determinada população de patógeno, né? Existem estratégias de como fazer o sampling, né? Como fazer a amostragem para montar a curva e utilizar os parâmetros de PKPD para várias drogas, como aminoglicosídeos, vancomicina, tecoplanina, para alguns beta-lactâmicos, para a própria linezolida, né? A questão é ter as ferramentas e ter a tecnologia necessária para fazer essa mensuração, né? Não é algo que esteja hoje completamente fora. É possível isso ser feito, mas, claro, tem uma construção que às vezes envolve um aumento de custo. E a partir daí, então, fazer a individualização desse tratamento, né? E com a individualização desse tratamento, buscar, então, melhores desfechos. Mas é claro que existe uma série de barreiras para a implementação da monitorização de dose de nível terapêutico como um padrão, né? Como um standard of care. Existe uma série de limitações que podem ser discutidas e vocês podem encontrar nessa referência aí para eu não me alongar muito no tempo. Então, os próximos estudos eles vão ter que levar em consideração volume de distribuição, eles vão ter que levar em consideração algumas características específicas dos pacientes para a estratificação de subgrupos, eles vão ter que, pelo menos, medir nível sérico para a gente entender se as premissas, né, que a gente assume de variabilidade de PKPD, elas de fato elas estão presentes naqueles pacientes estudados e se elas estão de fato impactando no desfecho que esses doentes podem ter. Então, concluindo, né, a otimização baseada nessas características de PKPD parece uma estratégia boa, mas até o momento a maioria das intervenções focaram em beta-lactâmicos, né? Ela tem um potencial interessante para tratar patógenos multiresistentes, para pacientes críticos, não para qualquer paciente, né? Mas alguns aspectos de implementação continuam sendo um problema e precisam ser adequadamente avaliados, né? E como perspectiva futura, né? Se a gente conseguir fazer a monitorização de nível sérico desses fármacos, desses antimicrobianos, e individualizar as estratégias de dosagem, talvez a gente consiga, de fato, chegar a um modelo de otimização, né, que mereça, de fato, esse nome ótimo. Né? Por enquanto, talvez a gente esteja no bom, no bonzinho. Certo? Passando, então, acho que o Felipe vai enfatizar ainda mais essa questão do individual. Obrigado, pessoal. Parabéns, Tiago. Excelente aula, como sempre, super clara. Eu convido agora o professor Felipe Dalpisol. Ele é médico intensivista, pesquisador de Ciências da Saúde da Universidade de Santa Catarina, coordenador médico do Centro de Pesquisa Clínica, Hospital São José e ex-editor-chefe da RBTI. E ele vai falar aí para nós um assunto extremamente importante, que é para onde nós estamos indo. Boa noite a todos. Obrigado, Suzana, pela apresentação. Tiago, André e Luciano, obrigado por estar aí com a gente. Vocês enxergam a tela, né? Só para ter certeza. Ok. Agora deixa eu ver como é que eu passo ela. Ah, meu Deus do céu. Ok, acho que eu achei aqui.
Então, assim como os que me antecederam, a ideia é primeiro fazer um pouco do histórico, do que a gente tem aprendido nos últimos anos sobre a heterogeneidade da sepse, de uma maneira geral, sobre a heterogeneidade das doenças críticas, como tentar reduzir essa heterogeneidade para poder ter tanto diagnósticos quanto tratamentos mais específicos para isso. Então, antes de começar a entender as questões da heterogeneidade nessa doença, ou nas doenças críticas, é importante a gente ter algumas definições, porque essas definições são um dos pilares que vão nos basear quando a gente tenta estratificar indivíduos sépticos ou indivíduos criticamente enfermos. Então, a gente tem a definição de fenótipo, que é um traço observável em um determinado indivíduo, que resulta da interação do gene daquele indivíduo com o ambiente. E isso pode ser um achado não específico de uma doença, mas pode ser um achado comum para, por exemplo, uma síndrome ou uma condição qualquer. Por exemplo, a gente tem choque. Choque pode ter várias etiologias, mas o fenótipo é a pressão baixa e necessita droga vasoativa, depende de como você for definir esse fenótipo de hipotensão. Dentro dos fenótipos, a gente tem subfenótipos, que é a maneira com que a gente consegue distinguir com características, com tratos visíveis, indivíduos com uma mesma síndrome ou uma mesma condição. Então, fazer uma análise desses indivíduos em subgrupos baseados em características que os identifiquem como comuns. Então, todos os pacientes em ventilação mecânica, todos os pacientes com choque por determinada etiologia, a gente consegue começar a compreender melhor como um fenômeno grande, como um fenótipo como um todo, consegue subdividir os indivíduos. Se a gente for um pouco mais a fundo do ponto de vista de entendimento dos fenômenos biológicos que levam aqueles subfenótipos ou que levam aqueles fenótipos, a gente vai entrar numa definição que é o que normalmente se usa para separar indivíduos nos principais estudos dentro da sepse da medicina intensiva, que é a endotipagem, que são os endótipos, ou endotipos, não sei a melhor maneira de falar em português, que é determinar naquele indivíduo quais traços fisiopatológicos ou mecanísticos que conseguem agrupá-los e, dessa forma, diferenciar de outros indivíduos com a mesma condição, com a mesma doença ou com a mesma síndrome. Então, indivíduos, por exemplo, que sejam sépticos e tenham imunossupressão, ou indivíduos que sejam sépticos e tenham hiperinflamação, ou indivíduos que sejam sépticos e tenham hipometabolismo. Mas nem sempre esse endotipo ou essa característica molecular fisiopatológica que diferencia dois grupos, ela efetivamente vai ser um fator que, ao se modificar, efetivamente vai tratar o indivíduo. Nem sempre essa característica molecular, por mais intuitivo que possa nos parecer, significa que eu alterar essa característica que diferencia indivíduos com um medicamento específico, por exemplo, eu vou ter uma modificação na resposta global daquele indivíduo que faça com que ele
tenha um desfecho mais favorável. E aí isso a gente chama de traço tratável. Eu tenho que identificar dentro daquele conjunto de diferenças fisiopatológicas mecanísticas quais são ou qual é o ponto-chave que desencadeia efeitos biológicos que, em última análise, vai nos auxiliar efetivamente para fazer um diagnóstico mais efetivo ou vai nos auxiliar exatamente para fazer um tratamento mais efetivo. E é mais ou menos nesse problema ou nessa dificuldade que a medicina intensiva hoje em dia se encontra. A oncologia, a pneumologia já conseguiu identificar alguns endotipos e já conseguiu, desses endotipos, identificar traços tratáveis ou traços que características do indivíduo que façam com que ele responda melhor a uma ou outra medicação, por exemplo, asma eosinofílica e asma não eosinofílica. O eosinófilo é ou representa um traço tratável e a resposta do asmático a quem tem eosinofilia é diferente do asmático que não tem eosinofilia. Então, a gente ainda, na terapia intensiva, tá nesse desafio. Eu vou mostrar mais no final que a gente tem algumas estratégias para tentar fazer essa transição. Então, todas essas coisas elas são linkadas às dificuldades que a gente tem para não só para sepse, mas aqui especificamente para sepse. É uma doença complexa, nem sempre os nossos modelos de estudo representam por completo a doença que a gente vê no paciente, as múltiplas possibilidades que existem neles, principalmente porque esses pacientes, apesar de a gente querer rotular neles uma definição de séptico, qualquer delas, sepse 1.0, 2.0, 3.0, esses pacientes são muito heterogêneos, quer dizer, uma das mensagens da medicina de precisão é que a gente não precisa de um sepse 4.0, a gente não precisa de novas definições, a gente precisa aprimorar definições que a gente tem e talvez no futuro a gente não tenha nem doenças, a gente tenha na terapia intensiva traços tratáveis, um doente com choque independente da causa, que vai ter uma via específica que eu possa modificar e melhorar a sobrevida desse doente, em vez de ter síndromes com subfenótipos, com endótipos, e aí é para cada uma desses degraus a gente buscar um traço que vai ter um remédio específico para isso. E todas essas coisas foram ou têm sido possíveis porque a gente tem cada vez mais tecnologias que conseguem dissecar de uma maneira relativamente não é bem preciso, não é o termo, mas ok, vamos usar preciso, identificar essas subpopulações, que são ferramentas que medem uma grande quantidade de mediadores ao mesmo tempo, no mesmo paciente, que são as tecnologias ômicas, que medem a expressão do RNA mensageiro de todas as células ou de algum tipo específico de célula, ou tecnologias de proteômicas que medem as proteínas plasmáticas como um todo, aliados a ferramentas de bioinformática, de aprendizado de máquina e de inteligência artificial que nos auxiliam a compreender a complexidade desses achados de milhares de diferentes proteínas ou genes que são mais ou menos expressos em uma população. E o que a gente quer com tudo isso é tentar chegar nesse cenário, onde a gente tem um grupo extremamente heterogêneo e a gente vai chegar em subfenótipos que podem ser melhores ou piores. Só um pouquinho que eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Eu saí da minha tela. Cara, eu sou muito ruim para tecnologia, meu. É impressionante. Não, a tecnologia que é má contigo. É...
Mas eu estou Mas a gente compartilhando. vê sua tela, a gente está vendo Ah, sua vocês. tela. É, mas eu não vejo, esse que é o problema. Eu não estou Doutor, vendo a minha tela. Eu não sei o que que eu procura fiz o aqui que eu não vejo a PowerPoint. minha tela. Doutor, procura o PowerPoint na sua barra de ferramenta embaixo. É só vou clicar no PowerPoint que consegue passar novamente. É, mas parece que eu não acho ele. Eu vou Dá descompartilhar minha isso, tela. faz um ESC assim, sai da tela É, eu e já tentei dar descompartilha. o ESC também Ah, não sai, eu não vejo ela. Doutor, descompartilhei. Tenta compartilhar novamente. É, vou descompartilhar. Ah, Está descompartilhado. Só tenta compartilhar novamente. aí foi. beleza, foi. Aí tá bem no lugar que eu parei. Ok. É. Então, a gente primeiramente faz dois tipos de enriquecimento da população. Primeiro, o enriquecimento que se chama enriquecimento prognóstico. A gente tenta separar por diferentes características do indivíduo, indivíduos com maior ou menor chance de mortalidade. De uma maneira geral, indivíduos com baixa chance de mortalidade, eles tendem a se beneficiar menos de um tratamento específico pelo tamanho do efeito do tratamento sobre eles. Então, possivelmente, esses indivíduos devam ou mereçam receber o suporte padrão de tratamento. E se a gente reconhecer naquela população indivíduos com um prognóstico pior, esses indivíduos tendem a responder, de novo, por tamanho do efeito, a tratamentos específicos, e a gente pode reconhecer nesses indivíduos algum trato tratável relacionado a alguma via fisiopatológica específica, aonde a gente pode, em uma população ou uma subpopulação específica, ter um medicamento específico para um mecanismo biológico, e esses indivíduos vão responder a esse medicamento, enquanto que os outros indivíduos com características sindrômicas iguais, entretanto, pertencentes a subgrupos de resposta biológica diferente, podem se beneficiar de um segundo tipo de medicamento, por exemplo. E na última década, a gente tem diferentes estudos que fazem isso dentro do contexto da terapia intensiva, especificamente da sepse. A gente tem vários subfenótipos ou endótipos publicados na literatura. Eu vou passar muito rapidamente pelos mais conhecidos deles, pelo menos. Esses são os fenótipos publicados pelo grupo do Dr. Seymour. São 4 fenótipos, alfa, beta, gama e delta, baseado basicamente em grau de disfunções orgânicas e alguns marcadores inflamatórios, características predominantemente clínicas, então, com muito poucas coisas relacionadas a biomarcadores que não são facilmente disponíveis na clínica, e ele mostra que esses fenótipos diferentes, eles têm trajetórias de mortalidade diferente, o que pode fazer dessa forma um enriquecimento da população séptica. Um segundo grande fenótipo, e aí agora a partir daqui a gente começa a fenotipar basicamente associando a expressão de RNA mensageiro ou de RNA total em leucócitos de indivíduos com sepsis, usando técnicas de transcriptômica. E esse é o estudo do grupo do Dr. Knight de Oxford, que divide aqui, então são centenas de milhares de genes, e se a gente clusteriza esses indivíduos, ele divide esses indivíduos em 2 grandes fenótipos, que ele denominou de SRS1 e SRS2, que basicamente têm diferentes características funcionais, muito relacionados a fenótipos mais hiporresponsivos, ou não bem hipoinflamatórios, mas hiporresponsivos,
e fenótipos mais hiperinflamatórios, com esses diferentes genes expressos nessas duas subpopulações. E da mesma forma, essas duas subpopulações elas conseguem ter mortalidades diferentes, o que significa ou que sugere que efetivamente elas são subgrupos específicos de uma mesma doença. Uma terceira subfenotipagem que é clássica na literatura é a fenotipagem do grupo da Holanda, do Dr. Van der Poel, que divide também por expressão gênica, aqui especificamente pacientes com sepse por pneumonia, e ele divide os indivíduos em 4 subfenótipos diferentes, o MARS1, MARS2, MARS3, MARS4, também por expressão diferentes, de diferentes vias moleculares de resposta desses indivíduos. E da mesma forma como as outras fenotipagens, ele consegue mostrar que o fenótipo, por exemplo, MARS1 tem uma sobrevida pior do que os outros subfenótipos, sugerindo que se consegue efetivamente dividir esses indivíduos por características biológicas dele. E o último fenótipo, também mais antigo, porque ele é derivado de um subfenótipo de pacientes com SARA, com síndrome de desconforto, que foi validado também para pacientes sépticos, que utiliza características clínicas e alguns poucos biomarcadores, como interleucina 8, interleucina 6 e receptor solúvel de TNF, de fator de necrose tumoral 1. Isso é importante para algumas discussões posteriores. Ele valida, então, fenótipos de SARA em fenótipos hiperinflamatórios de sepse, e, da mesma forma, mostra que esses dois diferentes fenótipos eles têm mortalidades diferentes, reforçando a hipótese ou a ideia de que, por diferentes meios, quer sejam meios puramente clínicos ou basicamente clínicos, meios puramente moleculares, como transcriptômica, ou fenótipos híbridos que levam em conta alguns biomarcadores inflamatórios com algumas características clínicas, a gente consegue dividir ou subdividir indivíduos que, em princípio, se apresentam a gente na beira do leito como indivíduos sépticos, mas eles efetivamente parecem ser, tanto do ponto de vista de prognóstico, quanto do ponto de vista mecanístico, serem diferentes. Isso, então, leva a crer que, potencialmente, eles se beneficiariam de tratamentos diferentes. O grande problema, ou um dos problemas relacionados a essas tecnologias ou a essas maneiras de fenotipar esses indivíduos, é que a gente vê, por exemplo, a expressão de 4.000 genes em um único indivíduo. E isso a gente repete para 1.000 indivíduos. Então, a gente vai ter 4.000 genes vistos em 1.000 indivíduos. Então, a quantidade de observação que a gente tem daqueles fenômenos, da expressão daqueles genes, é muito maior do que a quantidade de pessoas que a gente consegue incluir nesses estudos. E isso traz um barulho estatístico que é bastante importante, e sinais que podem aparecer nesse contexto, sugerindo que são sinais importantes, na verdade, pode ser só sinais que surgem aleatoriamente, dado a imensidão de informação que a gente tem, e que mesmo as ferramentas de inteligência artificial ainda não conseguem lidar de forma completa com isso. Além disso, existem camadas dessas alterações. Elas não são todas no mesmo nível ou todas no mesmo tempo, e é muito difícil a gente compreender na complexidade multidimensional biológica o que efetivamente é só uma correlação de uma via com a morte, ou do que efetivamente é um traço tratável. A gente tem 200 genes que diferenciam os fenótipos,
mas eu só sei que eles diferenciam os fenótipos. Eu não tenho certeza, olhando só para isso, se desses 200 genes, as proteínas que eles vão codificar, qual dessas proteínas é a mais importante para que aquele fenótipo ocorra. Isso ainda é um passo que a gente tem feito e que tem que avançar para se descobrir efetivamente qual é a bala mágica ou as balas mágicas que a gente vai dar para um fenótipo em específico. Nesse contexto, talvez as melhores novidades que a gente tem em fenotipagem nesse último ano são 2 estudos e algumas outras perspectivas que a gente vai passar agora na sequência. Esse primeiro estudo também é do grupo que fez a transcriptômica do grupo de Oxford, do professor Jurek Knight, e o que ele fez de diferente nesse estudo é não usar transcriptômica, mas sim usar uma outra técnica ômica que se chama proteômica, que é a medida das proteínas plasmáticas. A transcriptômica é feita num pool de leucócitos, então não necessariamente a resposta daquele leucócito represente de maneira tão fidedigna a resposta do organismo como um todo. Quer dizer, se a via da glicólise naquele leucócito, ela condiz com a via da glicólise no epitélio renal, e então talvez as proteínas circulantes consigam capturar de uma maneira melhor as alterações que acontecem no organismo como um todo. Claro que também isso não é compartimentalizado, e talvez algum dia a gente tenha que chegar em algum tipo de compartimentalização, entender a resposta específica de cada órgão, mas isso já é empregar estratégias de proteômica de alta performance. Eles conseguem medir mais de 3.000 proteínas plasmáticas e fazer as relações funcionais dessas proteínas plasmáticas. Isso é efetivamente um avanço. Ele também comparou o padrão de expressão dessas proteínas entre sépticos e indivíduos saudáveis, entre sépticos e indivíduos com pós-operatório de grande cirurgia, e entre sépticos e pacientes de UTI que vão para a UTI não por infecção. E ele percebe que várias vias são diferenciais entre esses grupos, mas algumas vias se repetem e são consistentemente alteradas, independente se é contra um indivíduo saudável, se é contra um grande pós-operatório, ou se é contra um outro paciente de UTI não infectado. São vias preservadas dos indivíduos, preservadamente alteradas nos indivíduos com sepse, por exemplo, de granulação de neutrófilos, regulação de IGF, proteínas relacionadas ao sistema imunológico. Então, parece que existem algumas vias que são mais relevantes para o desenvolvimento de sepse, quando comparada com outras vias que também são alteradas, mas que podem ser alteradas igualmente em indivíduos com sepse pós-operatório, por exemplo, ou indivíduos com sepse e indivíduos de terapia intensiva não infectados. E com isso ele consegue, se for depois separar única e exclusivamente indivíduos sépticos, também fenotipar esses indivíduos em 3 fenótipos diferentes, SPC1, SPC2 e SPC3, e ele mostra, diferentemente dos outros estudos mostrados anteriormente, que esses fenótipos eles são relativamente móveis na dependência do tempo. Então, alguém que era SPC3 no primeiro dia pode se tornar um SPC2 no segundo dia e pode voltar a ser um SPC3 no quinto dia, perdão. Então, a forma dinâmica e rápida de como a sepse ocorre e as variações
dessas alterações fenotípicas é tão importante que às vezes pode dificultar, diferentemente da asma e da oncologia, que são o lag de tempo é muito maior entre o descobrimento do fenótipo e o desfecho do indivíduo. Talvez para a sepse a gente precise fazer uma integração ou ter uma visão mais dinâmica dos processos e não única e exclusivamente rotular o indivíduo quando ele entra na terapia intensiva. Claro que já rotulá-lo na entrada auxilia no desenvolvimento de uma potencial nova droga, mas sempre tendo em mente que eles são muito dinâmicos e essas alterações podem ser modificadas tanto com o tratamento específico, mas quanto com a gravidade da doença, com os tratamentos que se fazem para ele no ambiente da terapia intensiva, com o tipo de micro-organismo, com o tipo de foco, enfim, várias outras variáveis que podem influenciar na expressão dessas vias, desses fenótipos. Um outro estudo que também é importante, foi publicado também recentemente, na tentativa a usar sequenciamento transcriptômica, né, usar sequenciamento total do RNA, fazer análise transcriptômica aí por aprendizado de máquina, para predizer em pacientes com grandes pós-operatórios, em grandes cirurgias, para predizer no pós-operatório, indivíduos que vão ficar sépticos ou não vão ficar sépticos. Então, com essa análise transcriptômica, esse grupo, que é um grupo alemão, ele conseguiu prever com uma área sobre a curva de 0,855, de uma maneira geral, entre esses 4 grandes grupos, sépticos, infectados sem disfunção orgânica, pacientes com CIRS e pacientes no pós-operatório não complicado. Para cada uma dessas diferenciações, ele tem diferentes proteínas que são expressas, perdão, diferentes genes que são expressos, mas as áreas sobre a curva elas acabam sendo sempre acima de 0,81, podendo sepsis versus CIS, por exemplo, ser tão grande quanto 0,91. Então, abrindo a possibilidade de que a coleta precoce de sangue no pré-operatório possa antever o desfecho infeccioso ou não infeccioso desse indivíduo. Eles derivaram dessa análise transcriptômica um set de 3 genes que conseguem diferenciar também de maneira importante esses desfechos e estão trabalhando hoje em dia em métodos rápidos de diagnóstico desses 3 genes em conjunto para poder avançar nesse conhecimento. Então, basicamente, para que a gente possa fazer isso, a partir dessas assinaturas todas, a gente encontrar um alvo terapêutico, um trato tratável, e com isso fazer uma medicina personalizada. Como é que a gente pode fazer essa translação, então? O que a gente tem até hoje é que a maior parte desses estudos de subfenótipos, eles determinam se esses subfenótipos eles respondem melhor a um ou outro tratamento, como, por exemplo, a corticoides, a vasopressina, a proteína C ativada, mas eles sempre fazem isso de maneira retrospectiva. E essas técnicas ômicas, tanto a transcriptômica quanto a proteômica, elas não são altamente disponíveis na beira do leito. Então, a gente tem que achar alguma maneira de identificar esses indivíduos mais rapidamente. Por exemplo, nesse estudo que a gente participou, a gente conseguiu identificar indivíduos com um único biomarcador, então um traço tratável que é a linfopenia. Se o indivíduo tem linfopenia, se sugere que ele tenha um mecanismo biológico por trás da linfopenia que seja imunossupressão. Então, para metade desses indivíduos, a gente deu interleucina 7 recombinante, para metade desses indivíduos deu placebo, esperando que, ao reverter a imunossupressão, se reduzisse a ocorrência de
infecções secundárias nosocomiais. Então, o marcador ele não precisa ser algo tão complexo quanto uma análise proteômica ou uma análise transcriptômica. Existem já alguma tentativa de se ter a 6 point of care para ser feito à beira do leito. Esse FIND é um point of care para distinguir fenótipo hiper e hipoinflamatório em indivíduos com SARA, e utilizando a técnica de film array, que é a mesma técnica que é o mesmo aparelho que o Luciano mostrou para fazer diagnóstico microbiológico precoce. Também esses indivíduos, esse estudo mostra que 7 genes que podem ser detectados em 60 minutos podem diferenciar fenótipos hiper e hipoinflamatórios. Então, a gente já está fazendo a transição para identificar esses indivíduos ou traços desses indivíduos à beira-leito. Se, por exemplo, a gente usar esse POC do FIND Study, que ele usa níveis de interleucina 6 de fator de necrose tumoral alfa-1, e retrospectivamente ele consegue saber identificar quem responde a simvastatina ou a placebo, num estudo antigo de SARA. Hoje em dia existe a plataforma Panther, que é uma plataforma, um trial adaptativo bayesiano que está estudando efetivamente esses fenótipos, usando essa tecnologia para fenotipar o indivíduo na entrada da randomização para tratamento de SARA. Existe já também em andamento o estudo TRAITS, que é o estudo do Manu Shankari, que ele randomiza indivíduos com choque, independente da causa, fazendo como que o choque seja tenha um mecanismo igual para qualquer tipo de choque. Ele randomiza esses indivíduos conforme os níveis de proteína C reativa e conforme os níveis de linfócitos para 2 tipos de tratamentos diferentes, e também estudos que tentam, ao avaliar a resposta à vasopressina, medindo 3 proteínas diferentes, predizer a resposta a angiotensina 2 em indivíduos com choque séptico. A gente tem avançado no estudo desses tratos tratáveis, dessas características tratáveis, tem conseguido levar essas características à detecção à beira do leito, e possivelmente nos próximos anos a gente vai ter algum tipo de terapia individualizada para indivíduos dentro da terapia da medicina intensiva. Claramente a gente precisa ainda de mais estudos de validação, e esses ensaios têm que ser cada vez mais rápidos e mais baratos e mais portáteis para que a gente possa usar no nosso dia a dia. A gente ainda não tem um único subfenótipo ou um endótipo que possa ser utilizado em todos os pacientes sépticos, por exemplo. Não existe nenhum estudo no mundo do Sul, por exemplo. E aí, além da classificação, a gente tem que identificar esses traços, quer seja numa população específica, como a sepse, ou quer seja numa síndrome específica, compreendendo que os mecanismos talvez sejam semelhantes, mesmo em doenças diferentes, e o único tratamento possa tratar doenças diferentes, mas com mecanismos semelhantes. Era isso, obrigado. Obrigado, Felipe. Assim, eu queria dizer muito legal, assim. Então, já tinha estudado um pouco. Você foi bem profundo, assim, nas possibilidades, assim. Mas eu, sinceramente, eu fico um pouco pessimista que isso vai realmente acontecer enquanto eu estiver praticando para valer a terapia intensiva. Bom, Suzana, como é que a gente faz agora aqui? Temos perguntas? Não temos perguntas? Está com o microfone fechado. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pode colocar no chat. Nós ainda temos pelo menos 6 minutos aí para a gente responder algumas perguntas. Eu posso perguntar já algumas coisas, já. Oi? Eu já posso perguntar algumas coisas? Claro. É aquele cara chato assim, opa. Eu adorei as palestras todas. E aí eu acho que assim, não vai uma pergunta direcionada para
apenas para aula de vocês, assim, mas eu queria um pouco da opinião de vocês três, da Suzana também. Será que a gente já está voltando no Piro, uma versão nova do Piro, do sistema Piro para sepse? E o sistema Piro, ele deu uma balançada ali em 2007, 2008, 2009. Na hora que a gente achou que ele ia, não ia. Será que ele foi um pouco além, assim, aquém do tempo e agora está valendo a pena? O que vocês esperam que aconteça assim, nos próximos 5 a 10 anos? Não lembro quem mostrou uma escadinha, que era o Piro de uma maneira diferente. Acho que foi o Thiago, né, Thiago? Não Eu acho que foi o lembro. Luciano. Acho que O foi o Fui eu que Luciano. mostrei. Luciano, Fui é. eu que mostrei. Luciano. O conceito é interessante. E essas tecnologias novas fazem com que, diferentemente daquela época, onde a nossa possibilidade de explorar o conceito era menor, me parece que hoje em dia esse estudo do Knight já integra transcriptômica com proteômica. Tem estudos em metagenômica que integram a resposta do hospedeiro com a bactéria que está fazendo a infecção. Então, eu acho que sim, é plausível que a gente consiga fazer com que um conceito tipo Piro ele seja efetivamente utilizado com essas ferramentas novas, juntando dados clínicos de Big Data, em algum momento no futuro, eu acho que sim. Porque eu acho que o que seria bacana, assim, dentro do que o Luciano também falou, e o Thiago, se você tem PCR, você detecta melhor, então mais rápido, qual é o tipo de infecção, pelo menos o tipo de infecção, bacteriana, fúngica, viral, etc. Talvez você tenha respostas diferentes, tratamentos diferentes. Eu acho que basta a gente identificar melhor qual é a etiologia também. Eu acho que assim, eu acho meio básico, porque a gente tenta agrupar tudo, sepsis, assim, dando um saco de gatos, você vai É. juntando tudo sepsis, e às vezes você parte do final da resposta inflamatória de um cara que já está no terceiro, quinto dia. Só Entendeu? fazer um comentário sobre a sua pergunta, e a gente já tem duas perguntas ali, Legal. que eu gostaria de passar para o pessoal, mas o comentário sobre a sua pergunta que eu quero fazer é que, por coincidência, eu acabei de escrever um projeto que a gente está tentando mandar para a FAPESP sobre fenótipos, subfenótipos e características tratáveis em pneumonia, e no fim eu parei exatamente no piro. Todo o meu desenho foi baseado no piro. Então, eu acho que essa tua pergunta aí, por acaso, por coincidência, na hora do desenho, da metodologia, foi baseado no piro. Mas tem uma pergunta ali, Luciano, que a Viviane gostaria de saber a importância do lactato no diagnóstico precoce e, a seguir, já Luciano e Tiago, aí sobre a procalcitonina em infecções pulmonares. E lembrando que o Tiago acabou de publicar um artigo sobre como a gente sabe, entende e avalia a não resposta no tratamento da pneumonia comunitária grave. Até queria que ele também aproveitasse essa pergunta e fizesse um comentário sobre isso. Luciano, primeiro. Então, o lactato é um marcador de gravidade, né? Ele não é um marcador diagnóstico de sepse, tem inúmeras condições no paciente crítico que elevam o lactato, isquemia intestinal, acidose por metformina, ah, outras doenças estruturais, né? Então, eu acho que se você avalia um doente e ele tem um lactato alto, mas não tem sinais e sintomas de infecção, sepse tem que entrar nos seus diagnósticos diferenciais. Mas, por favor, não igualem um lactato elevado a dizer que o paciente tem sepse, como a gente vê muito frequentemente. Lactato alto é igual a sepse. Não, tá? Sepse tem que entrar na lista de diagnósticos diferenciais e você tem que procurar ativamente outras disfunções orgânicas e sinais clínicos e laboratoriais de infecção num paciente com hiperlactatemia. Sem sombra de dúvida, isso sim. Mas lactato igual a antibiótico é tão frágil quanto lactato igual a fluido, né? O reflexo, né, lactobolus, como o pessoal fala. Essa é a ideia do Paul Merrick, né? Pelo menos isso ele deixou de um legado interessante. Então, lactato não é igual a fluido e lactato não é igual a sepse, tá? É um marcador de gravidade que pode acontecer em inúmeras condições, tá bom?
Bom, sobre a procalcitonina ali, né? Ela é um marcador de resposta, né? A gente consegue fazer ajustes, especialmente na duração do tratamento antimicrobiano, baseado na variação desse biomarcador, né? E para essa finalidade, ela está bastante bem validada. A grande questão é, primeiro, né? Ela deve ser utilizada para que a duração do tratamento de microbiano seja menor do que o recomendado pelo guideline, né? Então, se a gente falar de pneumonia nosocomial, pneumonia associada à ventilação, algo assim, a gente deve saber que o recomendado seria até 7 dias, né? Então, a procalcitonina, no contexto para eu interromper meu tratamento no quarto, quinto dia, ela é super útil, né? Agora, se eu utilizá-la de uma maneira contrária, né, para manter o tratamento por mais tempo, isso pode começar a me trazer problemas. Na pneumonia cuja resposta não está sendo adequada, né, a persistência da elevação do biomarcador é um elemento a ser considerado e que deve nos levar a uma investigação das causas dessa ausência de resposta, dessa não resposta, né? Que em geral podem ser desde uma resistência primária do patógeno àquele tratamento que a gente está utilizando, né? Porque a gente errou na escolha inicial, seja na pneumonia comunitária por patógenos mais incomuns, como a legionela, por exemplo, né? Ou em pacientes com infecções relacionadas à assistência à saúde de foco respiratório, que a gente maneja como uma pneumonia comunitária, e na verdade o paciente é um paciente oncológico que tem colonizado, por exemplo, por enterobactéria com perfil de resistência desfavorável, você errou no início. Mas o outro cenário é que, apesar de você estar acertando, existe alguma outra complicação que precisa ser abordada. E aí, nesses cenários, a nossa agressividade diagnóstica ela deve ser proporcional à nossa agressividade terapêutica, né? Então, a gente deve ir atrás com uma avaliação por imagem, né? Uma avaliação eventualmente com coleta de amostra respiratória por via invasiva, com broncoscopia, por exemplo, para tentar identificar esses fatores de uma resposta ruim associada ao tratamento desses pacientes. E o biomarcador, ele entra dentro desse contexto quando ele se mantém persistentemente elevado, né? Então, como um elemento a mais que nos faz pensar em uma possível pneumonia sem resposta na terapia. Senhor, você viu ter uma pergunta aqui no Question and Answer. É uma pergunta sobre fluidoterapia, que pode ser geral, mas eu vou fazer uma coisa rápida, já que a gente está em cima da hora. Queria perguntar para vocês da mesa, depois eu me sinto à vontade para dar minha resposta por último, assim. Mas em relação a fluido, bolos de fluido no início do protocolo de sepse, vocês já estão na onda da solução balanceada ou para vocês tanto faz? Continua com salina. Posso começar respondendo? Pode. Depende. Se é um doente que eu prevejo que ele vai receber grandes quantidades de fluido, eu dou preferência à solução balanceada. Então, eu prefiro usar ring lactato no doente que vai tomar 2.000, 3.000, 4.000 ml de fluido. Se o cara vai tomar meio litrinho e eu acho que ele não está tão hipotenso assim, não está tão desidratado, o lactato é limítrofe, ele vai tomar meio litro, sinceramente não deve fazer grandes diferenças se é salina, se é lactato. O sinal da piora hemodinâmica ou da piora renal, pelo menos no estudo que a gente fez da subanálise do BASICS, é maior quando o indivíduo séptico toma 3.000, 3.500, 4.000 ml. Nesses casos, aí eu sugeriria que a maior parte da ressuscitação fosse com balanceado. Mas no contexto geral, de meio litro, um litrinho, assim, acho que meio que tanto faz. Outra coisa que você pode fazer é dosar o cloro também do cara, né? Dosa o cloro do paciente e pronto. Tá, mas a minha pergunta é a seguinte: no protocolo de sepsis que teve emergência no teu hospital, você já preconiza usar a solução Sim, balanceada sim, no ou protocolo de salina? sepsis, sim, balanceado. Tá legal. Felipe, Balanceado. Tiago, Não, balanceada também. Eu só reforço um pouco o que o Luciano colocou, que existe um gradiente dose-efeito, né?
que às vezes isso Auxiliar. não é considerado, né? Suzy? Balanceada e o foco, principalmente depois, em qualquer Não, passou algum tempo, começar a dosar o cloro. tá, não vou ser do contra aqui, a gente ainda lá recomenda salina, mas realmente é tipo um tanto faz. Eu ainda sou um pouco descrente nessa diferença. Porque às vezes é difícil você prever também quando o cara vai precisar de muito líquido, né? Aí eu concordo. Se ele precisa de muito líquido, ele já vai chegar na UTI, dentro da emergência. Ah, mas legal, eu acho que assim, foi uma super discussão. Mais alguma pergunta? Vocês pensam alguma coisa? Algum comentários finais? Eu acho que nós já passamos da hora, né? Se a plateia tiver alguma pergunta, acho que a gente pode colocar aí ainda. Posso perguntar só uma coisinha rápida para o Tiago? Em termos de nível sérico de antibióticos que você tem disponível assim, no Brasil, não no seu hospital necessariamente, o que você tem, além de vanco, aminoglicosídeos, tem mais alguma coisa de novidade? Basicamente é vancomimoglicosídeo, mas tem alguns hospitais já dosando beta-lactâmico, dosando carbapenêmico, especialmente, Legal, legal. que já ajuda. Sim, com certeza. Mais uma pergunta, então, alguém está usando já teste rápido no diagnóstico? Sim, Quer dizer, você diz de diagnóstico PCR? sindrômico, painel molecular? Painel molecular para diagnóstico de pneumonia, O Einstein para usa, tirar não. antibiótico, para ah, escalonar, É, escalonar? o Einstein usa, mas não rotineiramente, porque a família que paga, né? Então, ele é oferecido, mas a critério do freguês, digamos assim, literalmente. A gente na Fiocruz está engatinhando no painel, mas é mais de vírus, né? E o que a gente acha que é mais novidade é sincicial respiratório, que se você medir, vai detectar mais. A gente, tipo assim, A não gente sabia porque não media. A gente está usando aqui, também cobrando da família no privado e fazendo dentro de um piloto, um projeto piloto, estudo, e está bem interessante porque a gente vê que a gente tem uma taxa bastante alta de mudança de antibiótico e de escalonamento, também, principalmente retirada de vancomicina, mas muitas vezes mudança de antibiótico. Legal. Acho que é uma coisa que vem por aí e o preço tende a cair, né? Tomara. Bom, eu acho que, Suzy, a gente pode encerrar. Agradecer muito, Luciano, Tiago, Felipe, pelas apresentações. Eu acho que a discussão foi muito legal também. A plateia que, poxa, bateu 78 num certo momento, acho altíssima a audiência, então é todo sucesso. Obrigado, amigo, também pelo convite aí para moderar, aprendi bastante. Suzy, Parabéns, pessoal, excelente aulas também. Repetir a dose, Felipe. Valeu, Boa gente. noite para Obrigado todos. para todos. Boa noite, Boa pessoal. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Abraço.